Sabe quando a nossa mente não para de pensar? Você planeja, você cria cenários, mas mesmo assim o seu coração continua apertado, sabe? Às vezes nós pedimos a Deus os detalhes. A gente quer saber os detalhes. Qual decisão nós devemos tomar? Qual caminho a gente deve seguir? Mas parece que o céu está em silêncio. Hoje, a palavra de Deus para você é muito simples, mas é muito poderosa. Entregue os planos nas mãos de Deus. Amém? Entregue os seus planos nas mãos de Deus. Davi, no final da sua vida, ele disse assim, olha, tudo isto me foi dado por escrito, por causa da mão do Senhor sobre mim. E ele me deu entendimento de todos os detalhes do plano. Isso está em 1 Crônicas, capítulo 28, no versículo 19. E o filho de Davi, Salomão, resumiu essa ideia em Provérbios 19, no verso 21. Ele escreveu assim, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Irmãos, se o propósito de Deus é que prevalece, por que nós insistimos em carregar sozinhos o peso dos detalhes? Hoje eu quero refletir com você sobre isso. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. Todos os dias eu trago aqui uma palavra de fé, esperança e transformação. Se você deseja receber mensagens assim diariamente, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Quando você fizer isso, selecione a opção Todas, porque assim o YouTube vai te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Primeiro ponto que eu quero analisar com você, pegando esse versículo assim, palavra por palavra ou expressão por expressão. Muitos são os planos. Nós pensamos demais, não é verdade? Nós temos muitos planos. E geralmente nós pensamos pequeno. Davi também fez planos. E eram planos bons. Mas ao longo da vida dele, ele aprendeu que Deus sempre amplia a visão. Quantas vezes você já se frustrou porque você planejou a partir de uma comparação? Você comparou com a família de alguém, com as redes sociais, comparou com a vida dos outros, mas não comparou a partir do propósito de Deus. A foto que você viu não é o seu projeto. O teto de ontem pode ser o piso de hoje. Eu quero que você pergunte ao Espírito Santo o seguinte: o meu plano nasceu da comparação ou nasceu do teu propósito? Você tem coragem de perguntar isso para Deus? Senhor, o plano que eu estabeleci para a minha vida, ele nasceu do meu coração ou ele nasceu do propósito do Senhor? Segundo ponto aqui, nessa passagem, no coração do homem. Eu falei o primeiro, muitos são os planos. O segundo, no coração do homem. É no coração do homem que Deus fala. Mas também é no coração que o inimigo sussurra. Já parou para pensar nisso? Samuel olhou para Eliabe, um dos irmãos de Davi, e pensou assim, esse é o escolhido. Mas Deus respondeu para ele, eu vejo o coração. Tá vendo? Samuel enxergava de um jeito, mas Deus via de outra maneira, porque a Bíblia diz que o Senhor não enxerga como o homem vê. Enquanto o homem enxerga o exterior, Deus sonda o coração. É no coração que Deus coloca os planos dele para nós. Mas também é no coração que a ansiedade tenta interromper esse propósito. Se você tem lutado na sua mente, isso pode ser um sinal de que o céu está tentando te entregar algo,
mas o inferno está tentando interferir. Satanás pode tentar atrapalhar os planos de Deus. Então guarde isso. O mesmo lugar onde você sente dor hoje pode se tornar o lugar onde Deus estabelece o seu propósito. Terceiro ponto, mas é do Senhor. Olha só, Davi disse assim: eu tinha no coração construir o templo. Era um bom desejo, era um bom propósito, uma coisa nobre. Davi tinha no coração construir um templo para o Senhor. Só que Deus disse assim: você não vai construir. Davi ficou decepcionado? Eu imagino que sim. Se sentiu talvez frustrado? Abandonado? Não. Frustrado sim, abandonado não. Eu quero que você entenda isso. Nem toda palavra de negação, nem toda negativa é sinal de derrota. Às vezes, um não que você recebe de Deus é uma direção, é um livramento que Ele está te dando. Lá no vale de Elá, diante de Golias, Davi proclamou o seguinte: essa batalha não é nossa, essa batalha é do Senhor. E o mesmo princípio vale para a construção do templo. Não é meu, é do Senhor. A ordem de Deus foi muito clara. A obediência vem primeiro, depois vem os detalhes. E o quarto ponto aqui é o seguinte: o propósito que prevalece. Deus ainda usou a vida de Davi, só que ele não usou do jeito que Davi planejou. Os planos para construir o templo foram entregues nas mãos de Salomão. E aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, é onde eu vejo a graça escandalosa de Deus. Sabe por quê? Salomão nasceu depois do pior capítulo da história de Davi. O pecado com Batseba. Mesmo assim, Deus redimiu a história dele. E ele permitiu que Salomão construísse o templo. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida nesse momento, mas o Espírito Santo manda dizer para você que Deus pode transformar maldição em bênção. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Romanos 8, verso 28, diz que nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus não desperdiça dor, Deus não desperdiça falhas. Deus é capaz de redimir tudo isso e recolocar você no trilho do propósito. Davi entregou os planos para Salomão. Hoje, o Espírito Santo te convida: entregue os planos para aquele que sabe construir. Entregue os seus planos a Deus. Entregue os planos da sua vida nas mãos de Deus. E eu quero terminar com 4 perguntas para você refletir e para você responder para você mesmo. Primeira pergunta: o que é que eu estou tentando controlar? Pare para pensar nisso. Tem áreas da sua vida que já deveriam ter sido entregues nas mãos de Deus, mas você ainda tenta controlá-las. Então, responda para você mesmo: o que é que eu ainda estou tentando controlar? Segunda pergunta: qual foi o último passo de obediência que Deus me pediu, mas que eu adiei? E talvez esteja adiando até agora. Terceira pergunta: qual comparação pode estar sabotando o meu projeto? Qual comparação você tem feito que pode estar sabotando o projeto de Deus para a sua vida? E a quarta e última pergunta, e não menos importante: qual não de Deus eu ainda estou chamando de derrota, mas que na verdade foi direção, foi livramento? Faça esse exercício diário. De manhã, levante as suas mãos para os céus e ore assim: olha, Senhor, os meus planos são teus. No meio do dia, dê um passo concreto de obediência. E à noite,
anote um detalhe que Deus cuidou hoje e agradeça a Ele. Amém? Faça isso. Coloque isso em prática. Eu quero que você diga em voz alta, aonde você estiver, e você pode escrever aqui também nos comentários essa afirmação, olha, hoje eu entrego o meu plano a Deus. Hoje eu entrego o meu plano a Deus. Faça isso como uma afirmação de algo que você vai fazer realmente. Os detalhes vão seguir diante da sua obediência. Lembra que essa batalha não é sua, essa batalha é do Senhor. E lembra também disso que eu falei. Deus, Ele pode redimir a nossa história, irmãos, e nos reposicionar para que nós nos coloquemos novamente no trilho do propósito. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxe à sua mente o nome de alguém por quem você está intercedendo, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se existe algum plano na sua vida que você percebe que não está avançando, não está se cumprindo, coloque a área da sua vida aqui nos comentários que precisa dessa direção de Deus. E nós vamos orar juntos aqui. Vamos orar uns pelos outros. Amém? E escreva pela fé: Senhor, eu te entrego os meus planos. Senhor, eu te entrego os meus planos. Vamos falar com o Pai nesse momento. Pai amado e querido, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, com os nossos corações abertos diante da Tua palavra, abertos para aquilo que o Espírito Santo quer operar em nós. Tu és o Deus que escreve os planos, que sustenta esses planos e que cumpre o Teu propósito. Obrigado porque, assim como a Tua mão esteve sobre a vida de Davi, hoje, pela fé em Cristo, nós sabemos que as Tuas mãos também estão sobre nós. Oh meu Deus, alinha os nossos pensamentos à Tua verdade. Guarda o nosso coração das vozes da ansiedade. Nos dá coragem para obedecer, mesmo sem ver todos os detalhes. Ó Deus, nos perdoa pelas nossas falhas. Nos perdoa, Senhor, por tudo aquilo que nós falamos, que nós pensamos ou que fizemos que foi contra os Teus princípios, contra a Tua vontade. Que o Senhor possa pegar a nossa história, redimir aquilo que nós quebramos, aquilo que nós desprezamos, assim como o Senhor reescreveu, redimiu a história de Davi através da vida de Salomão, concedendo a Davi a graça, o amor de ter Salomão e dando a Salomão tanta sabedoria e a oportunidade dele construir o templo do Senhor. Que o Senhor também opere de uma maneira poderosa em nossa vida. Nós declaramos pela fé que a batalha é do Senhor. Toma, ó Deus, à frente das nossas lutas. As lutas que temos travado na família, na saúde, no trabalho, nas nossas finanças. Escreve o nosso futuro segundo o Teu propósito. E que esse dia de hoje seja marcado por passos de obediência e por sinais da Tua fidelidade. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos, porque oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Por isso, entregue a sua vida nas mãos dele. Entregue os seus planos nas mãos de Deus. Consagre a Ele tudo aquilo que você faz, toda a obra das suas mãos, a sua produtividade, esse seu dia aí no trabalho,
a sua família, a sua casa, tudo que você possui, entregue nas mãos de Deus e deixe que Ele conduza a sua vida. Você vai ouvir alguns nãos de Deus, como Davi ouviu. Davi queria construir o templo, irmãos, mas Deus falou para ele assim, não é você. Davi, ele entendeu que aquilo era uma direção de Deus, não era um castigo, não era uma punição, mas era um direcionamento de Deus. E a vida de Davi continuou sendo um instrumento nas mãos do Senhor. Jesus nasceu da linhagem de Davi. Jesus é chamado no Novo Testamento de filho de Davi. Então, Davi cumpriu o seu propósito. Salomão cumpriu o seu propósito. Porque muitos são os propósitos no coração do homem, mas o Senhor estabelece os planos. Do Senhor vem a resposta certa. Deus é o dono da sua vida, Deus é o dono do seu coração. Amém? Se essa mensagem abençoou a sua vida, se essa palavra fez sentido para você, ela pode abençoar a vida de alguém também. Compartilhe essa mensagem. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa mensagem para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Às vezes, a gente perde noites de sono preocupados com o dia de amanhã, não é mesmo? Nós deitamos, colocamos a cabeça no travesseiro, mas a mente não para. Ela fica cheia de pensamentos, de preocupações e de medos. Você já se sentiu assim? Ou talvez seja exatamente assim que você esteja se sentindo agora? E aí, por passar a noite inteira com a cabeça acelerada, você já acorda cansado, sem energia, e parece que o dia fica ainda mais pesado. Mas eu quero declarar que a graça de Deus repousa sobre a sua vida neste momento, sobre o seu coração, sobre a sua família, sobre a sua casa. Que a presença do Senhor te traga paz, mesmo em meio às incertezas. Hoje eu quero falar com você sobre confiança em Deus. Como descansar no Senhor, mesmo quando tudo parece fora de controle. Como entregar o seu coração e a sua vida ao único que pode te guardar em segurança. Essa palavra vai renovar a sua fé e vai te mostrar que existe paz disponível para você, mesmo em meio às lutas. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse é o canal Minuto com Deus. Aqui eu compartilho mensagens bíblicas todos os dias para fortalecer a sua vida espiritual e para te ajudar a vencer os desafios do dia a dia. Se você tem buscado mais intimidade com Deus e deseja receber palavras que tragam esperança, motivação e fé, esse aqui é o lugar certo. Já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim você vai registrar o seu nome nessa corrente de oração e você passa a fazer parte dos nossos momentos diários com Deus. Irmãos, a Bíblia diz em Salmos, capítulo 4, verso 8, o seguinte: em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Infelizmente, essa não tem sido a realidade de muitas pessoas. Uma pesquisa aponta que entre 2019 e 2023 teve um aumento de 30% nas vendas de medicamentos para dormir no Brasil. O número de pessoas que consomem esses remédios teve um aumento de 17% de 2022 para 2023. E um levantamento de buscas na internet mostra que, no último ano, as palavras melatonina,
que teve 17 milhões e meio de buscas, e a palavra Zolpidem, que teve quase 10 milhões, ficaram entre os termos mais buscados. O que faz a gente entender que existe um grande interesse das pessoas nesses remédios para dormir. Segundo o IBGE, mais de 11 milhões de brasileiros usam algum tipo de remédio para conseguir pegar no sono. Quando Davi escreveu esse salmo, ele estava em meio a dias de guerra, de perseguição. Ele sofria pressão por todos os lados. Mesmo assim, ele conseguia descansar, porque a confiança dele estava em Deus. E aqui está a diferença. Quando você confia em Deus, até o seu sono muda. Você não deita carregando fardos que não consegue resolver. Você entrega nas mãos de Deus e descansa. Mas quando você não confia, você até fecha os olhos, mas não consegue desligar a mente. E o resultado é esse que você tem vivido. Noites mal dormidas, dias cansativos, ansiedade que não te deixa. É como se você estivesse sempre correndo, mas sem conseguir sair do lugar. Deus te convida agora a quebrar esse ciclo na sua vida, a romper essa maldição que tem sugado as suas forças e roubado a sua paz. Ele te chama a confiar nele, de tal maneira que até o seu sono seja restaurado, que até os seus dias se tornem mais leves. Porque quando você descansa no Senhor, até o impossível se torna pequeno diante da grandeza dele. Muita gente tem colocado a confiança em coisas que parecem ser seguras, mas que na verdade são muito frágeis. Uns acreditam que o trabalho vai resolver tudo. Outros esperam que o governo dê uma solução. E tem pessoas que confiam só na sua própria capacidade. Mas basta um problema inesperado, uma crise, uma notícia ruim, e tudo isso desaba como se fosse um castelo de areia. Se a sua segurança está nessas coisas, a qualquer momento o medo pode tomar conta. Você trabalha, corre atrás, mas ainda assim sente que não está no controle. E a verdade é que não está mesmo. Nenhum esforço humano é suficiente para segurar o peso das lutas que surgem de repente. Mas a palavra de Deus, a presença do nosso Senhor, é diferente das bases frágeis desse mundo. Ele é firme, ele é estável. Ele não depende da economia, das crises políticas, das circunstâncias, nem de quem está no poder. Quando a sua confiança está no Senhor, você não fica à mercê do caos ao redor, mas você encontra um alicerce que não pode ser abalado. A Bíblia nunca disse que você não teria problemas, mas em Provérbios capítulo 18, verso 10, diz que o nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o contraste com o mundo inseguro, com as incertezas da vida, é a segurança que nós podemos encontrar em Deus. Amém? A nossa paz não vem da ausência das lutas, mas ela é garantida pela presença de Deus. Você pode estar atravessando uma crise financeira, você pode estar enfrentando problemas de saúde, pode estar lidando com pessoas que te decepcionaram, você pode estar no pior momento da sua vida, mas mesmo no meio de tudo isso, Deus continua com você. Talvez você pense que está sozinho, mas você não está. Talvez você se sinta fraco, mas o Senhor é a sua força. Talvez o medo esteja gritando mais alto aí na sua mente, mas saiba que a voz de Deus é maior do que qualquer ameaça. Ele está ao seu lado agora mesmo, te sustentando quando os seus pés já não conseguem se firmar. É por isso que Davi conseguia descansar, irmãos. Ele sabia que o Senhor o guardava.
Ele sabia que a presença de Deus era suficiente para dar paz a ele, até no meio da guerra. E essa mesma presença está disponível para você hoje. Se você crê nisso, escreva aqui nos comentários assim: eu confio em Deus. Declare isso pela fé. Eu confio em Deus. Use esse espaço aqui para marcar o que você acredita. Porque cada vez que você escreve e declara isso, você está lembrando a si mesmo que não depende do mundo para ter paz. Escreva também aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Talvez você esteja se perguntando assim: pastor, mas como eu aplico tudo isso na minha vida? Como eu faço para realmente descansar em Deus? A resposta está nos detalhes do seu dia. Quando você se deitar, não leve para a cama suas preocupações, as discussões, as mágoas, os pecados ou as quedas que você teve. Entregue tudo isso nas mãos de Deus antes de dormir. Fale com Ele em oração, mesmo que seja uma oração simples. Diga assim: olha, Senhor, eu coloco diante de Ti aquilo que eu não consigo carregar. Eu entrego nas Tuas mãos e vou descansar. E quando você acordar, agradeça. A cada manhã, faça a sua mente se lembrar: eu estou vivo porque Deus me sustentou. A cada vez que você se lembrar de um problema, se lembre também de que Deus está com você. Você só vai conseguir confiar e descansar no Senhor quando fizer da presença dele uma lembrança constante na sua mente. Isso não significa que você vai ignorar os problemas, mas que você decidiu entregar a ele cada preocupação. É fechar os olhos à noite dizendo: Deus, está tudo nas tuas mãos. E é abrir os olhos de manhã reconhecendo: Deus, obrigado porque o Senhor cuidou de mim enquanto eu dormia. E sabe, irmãos, quando essa prática se tornar parte da sua rotina, você vai perceber uma coisa: a ansiedade vai perder a força. A paz ocupa o espaço e o seu coração descansa de verdade. Amém? Nesse momento, eu quero orar pela sua vida, eu quero apresentar ao Senhor o seu pedido de oração. Por isso, se você ainda não escreveu, escreva aqui nos comentários. Apresente diante de Deus as suas petições, é o que a Bíblia diz. Se o Espírito Santo te lembrar de alguém agora, se o nome de uma pessoa vier à sua mente, isso não é por acaso. É porque o Espírito Santo está te conduzindo a interceder por essa pessoa. Ou se você se lembrar de alguma situação, alguma circunstância que você tem enfrentado, escreva ela aqui também. Ou escreva a área da sua vida que precisa de intercessão, que precisa ser alvo desse clamor. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, nesse momento. Ó Deus, muitas pessoas chegaram aqui nesse vídeo cansadas, sem forças, cheias de preocupações que têm tirado o seu sono e a sua paz. Ó Deus, mas a Tua palavra nos ensina que nós podemos descansar, porque o Senhor está conosco. Por isso, eu quero orar agora para que essa pessoa que está me ouvindo receba a paz no seu coração, que ela consiga entregar todos os seus fardos nas Tuas mãos e que a mente dela seja acalmada pelo Teu Espírito Santo. Eu quero orar por aqueles que estão enfermos, Senhor, para que recebam a cura definitiva em nome de Jesus. Eu oro, meu Pai, por essa pessoa que está enfrentando dificuldades financeiras, que ela possa experimentar a provisão do Senhor. Sustenta essa família em cada uma das suas necessidades. Eu apresento ao Senhor os casamentos que estão em crise,
as famílias que estão divididas por qualquer motivo que seja. Eu oro pelos corações feridos que estão precisando de consolo. Pai amado e querido, fortalece a fé de cada um que ouviu essa mensagem. Que todos entendam que o Senhor é fiel e que vela para que a tua palavra seja cumprida. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família nesse dia, que a paz de Cristo encha o seu coração, que a presença do Senhor acompanhe cada passo que você der. Se essa mensagem falou ao seu coração, não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa mensagem para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. A palavra do Senhor não volta vazia, irmãos. Eu tenho certeza que essa mensagem pode mudar o dia de alguém. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser expressar a sua gratidão pelo trabalho que nós fazemos aqui todos os dias, você pode fazer isso se tornando membro do canal ou nos apoiando através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei em qual horário você está ouvindo essa mensagem, mas que a paz do Senhor esteja com você. Que Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, que o Espírito Santo entre no seu coração, que Ele ilumine os seus pensamentos. Nada acontece por acaso. E se você está aqui, é porque Deus tem algo importante para te falar através dessa palavra que Ele colocou no meu coração. A palavra do Senhor diz em João, capítulo 1, versículos 47 e 48, o seguinte: Jesus viu Natanael se aproximando e disse: aí vem um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Natanael perguntou: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo da figueira. Irmãos, Natanael não era uma pessoa conhecida. Ele não era influente, não vivia rodeado de multidões, mas ele era sincero. Era alguém que buscava a Deus de verdade, com sinceridade. E Jesus enxergou isso nele. Antes mesmo do convite, antes mesmo que aquele encontro acontecesse, Jesus já tinha visto Natanael debaixo da figueira. E esse detalhe aqui carrega um peso espiritual muito forte. Na cultura judaica daquele tempo, o costume de sentar-se debaixo de uma figueira estava relacionado à oração, à meditação na palavra e ao recolhimento espiritual. Era como se fosse um momento secreto com Deus. Um tempo em que o mundo lá fora parava e só restava o coração diante do Senhor. E Jesus viu isso e reconheceu não só o lugar onde Natanael estava, mas o tipo de homem que ele era. Um homem sincero, verdadeiro. Alguém que tinha intimidade com Deus, mesmo quando ninguém estava olhando para ele. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Não se esqueça de dar o like no vídeo. Quando você dá o like, o YouTube entrega esse conteúdo para muitas pessoas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a ativar o sininho das notificações,
para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Amém? Agora me responde com sinceridade. Qual foi a última vez que você conseguiu passar algumas horas longe do seu celular? Ou melhor, qual foi a última vez que você conseguiu ficar 10 minutos longe dele sem sentir agonia, sem ficar procurando alguma coisa para ver? Hoje em dia é assim. A gente está cercado por telas, notificações, vídeos curtos, mensagens. E tudo isso nos treina para que a gente viva em uma pressa constante. A gente acorda com o celular na mão e vai dormir do mesmo jeito. E no meio disso tudo, Deus vai ficando em segundo plano. Nós acabamos trocando o relacionamento com Jesus por distrações, porque temos muitas distrações hoje em dia. Mas essas distrações constantes não estão só roubando o nosso tempo com Deus, não. Elas estão roubando o nosso tempo com quem realmente importa. Qual foi a última vez que você teve uma conversa profunda com a sua esposa, com o seu marido? Quando foi a última vez que você sentou com seus filhos ou ligou para sua mãe, para o seu pai e falou de coração aberto com eles? Ou só jogou conversa fora, apenas ligou para saber como que eles estavam? Eu acho interessante que há 28 anos atrás, quando eu cheguei no Evangelho, quando eu conheci a palavra e passei a fazer parte de uma igreja, as igrejas falavam muito sobre os males que a televisão estava provocando nas famílias. Naquela época, há quase 30 anos atrás. E eu me lembro de um pastor pregando, dizendo assim: antigamente as famílias se assentavam para conversar, hoje elas se assentam para ver televisão, né? Elas se assentavam uns de frente para os outros, hoje elas se assentam todas de frente para uma tela. Naquela época. Hoje em dia, nem isso com a família a gente consegue. Se você conseguir reunir a sua família para assistir um filme, uma série que seja, algo que edifica, isso já é uma grande vitória. Porque cada um está vivendo no seu mundo particular. Cada um com a sua tela em mãos, olhando para uma imagem. E olha que uma das primeiras coisas que Deus falou lá no Antigo Testamento, quando Deus entregou a Moisés os mandamentos, foi para que nós não fizéssemos nenhuma imagem e não nos prostrássemos diante delas. Hoje talvez a gente não se prostra, mas a gente fica muito tempo olhando para uma imagem. A gente vive dizendo que não tem tempo, mas a verdade é que o nosso tempo foi ocupado por coisas que não alimentam a nossa alma. A tecnologia, que era para facilitar nossa vida, acabou virando a nossa vida. E a fé foi sendo empurrada para o final do dia. Em um mundo onde tudo é feito para ser visto, para ser postado, para ganhar like, curtida, nunca foi tão importante buscar o invisível, o secreto. Buscar aquele tempo com Deus que ninguém vai aplaudir, ninguém vai curtir, ninguém vai comentar, mas que certamente vai transformar a sua vida. Porque é nesse lugar que Ele te vê. É nesse momento, longe de todo mundo, que você é você mesmo de verdade. E é ali, como Natanael, debaixo da figueira, que o céu se inclina e diz: eu te conheço, eu te vi, eu sei quem você é. Tem muita gente que pensa assim: Deus sabe o que eu estou pensando.
Deus me conhece. Deus sabe o que eu quero. Deus já sabe tudo que eu vou falar. E tudo isso é verdade. Deus é onisciente, Deus é onipresente e onipotente. Mesmo que você nem soubesse da existência dele, ele já te conheceria. Mas o ponto não é se Deus te conhece. O ponto é, você conhece Deus? Você sabe o que ele quer de você? Você sabe o que ele tem falado com você? Você sabe o que ele tem pedido para você mudar? Ou o que ele está tentando te mostrar há semanas, há meses, talvez há anos? Porque quem não para ouvir a voz de Deus acaba vivendo uma fé baseada no achismo, achando que Deus aprova, que está tudo certo, que ele está na direção certa, mas só quem ouve a voz de Deus é que anda pelo caminho correto. E essa voz não vem por ruído, por notificação, por algoritmo. Ela vem da palavra. A voz de Deus vem da intimidade, da presença dele na sua vida. Mas para conseguir sentir essa presença, você precisa pausar tudo. Precisa estar ali por inteiro, sem rolar o feed, sem pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo, sem tentar encaixar Deus entre uma notificação e outra. Eu sei que muita gente usa esse canal aqui, o Minuto com Deus, como parte do seu momento devocional. E isso é uma bênção. Eu fico muito feliz, muito satisfeito em saber que você para durante um tempo aí do seu dia para ouvir aquilo que eu posto aqui no Minuto com Deus. Mas eu sempre vou reforçar uma coisa. Não para só no vídeo ou nos vídeos que você assiste aqui. Saia do vídeo e continue no secreto. Em Mateus capítulo 6, verso 6, Jesus falou assim, olha, quando você for orar, entre para o seu quarto, feche a porta e ore a Deus em secreto. Esse fechar a porta pode significar desativar as notificações, pode significar ficar em off, ficar sem sinal, silenciar as várias vozes que te cercam para ouvir a voz de Deus. Então faça isso. Leve para a sua oração tudo aquilo que Deus mostrou a você aqui nesse vídeo. Fale com Ele, abra o seu coração, escute a voz dele de volta. Às vezes a gente vai orar e a gente fala e não para um segundo para ouvir a voz de Deus. Talvez o seu tempo de devocional, de oração, seja no banheiro aí da sua empresa, talvez seja no ônibus indo para o trabalho, ou em uma oração que só acontece na sua mente, talvez na varanda da sua casa, enquanto você está fazendo alguma atividade. O lugar não importa, é isso que eu quero dizer. O que importa é o quanto você se entrega ali nesse momento. Porque esse momento com Deus é o que vai sustentar a sua vida espiritual. Quando tudo estiver desmoronando, é esse tempo no secreto que fortalece aquilo que ninguém vê. E é ali que Deus te vê. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente agora o nome de alguém por quem você está orando, escreva o nome dessa pessoa aqui. Se Deus não te lembrar de ninguém especificamente, coloque o seu nome. E coloque alguma área da sua vida que precisa de um toque de cura, de restauração, de milagre do Senhor. Amém? E declare pela fé o seguinte: o meu coração está voltado para Deus. Escreva isso aqui com convicção. O meu coração está voltado para Deus. Vamos falar com Ele agora, nesse momento. Pai amado e querido, obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor fala conosco, mesmo quando nós não temos palavras.
Obrigado por alcançar corações que estavam distraídos, cansados, mas que agora estão voltando para Ti. Perdoa, Senhor, a nossa falta de tempo, ou melhor, a má administração do nosso tempo. Perdoa quando nós Te deixamos por último, quando entregamos o nosso dia inteiro para as distrações e esquecemos ou deixamos de Te buscar. Nos lava, nos limpa, nos purifica, Senhor. Tira de nós toda a frieza, toda a superficialidade. Nos perdoa por cada um dos nossos pecados e nos transforme por completo. Nos ajuda a voltar para o secreto. Nos ensina a silenciar o mundo para ouvir a Tua voz. Queremos Te conhecer de verdade, como Natanael. Que o Senhor encontre em nós um coração sincero, um coração inteiro. Que a nossa intimidade seja restaurada. Mesmo que o mundo esteja barulhento, mesmo que a nossa rotina esteja corrida, nos dê coragem e determinação para parar e ouvir a Tua voz. Nos dê força para priorizar o que realmente importa. Eu coloco diante do Senhor a vida desse irmão e dessa irmã que escreveu o seu pedido de oração aqui nos comentários. Eu oro por cada nome, por cada causa, por cada dor e por cada família representada aqui. Que cada pedido seja levado e considerado pelo Senhor. Ó Deus, tem pessoas aqui com ansiedade, tem pessoas com crises, com enfermidades, tem pessoas que estão orando por alguém que está no hospital, fazendo um tratamento, fazendo uma quimioterapia, pessoas que oram pela conversão dos filhos, de esposos, de esposas, pessoas que estão tentando recomeçar, que precisam do Teu toque de cura e de milagre. Que o Senhor atenda a cada um segundo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É por isso que eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Antes de encerrar, eu quero pedir que você dê o like no vídeo. O seu like é muito importante, porque quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. E isso tem fortalecido muito o nosso canal. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós não temos nenhum vínculo com nenhuma igreja, com nenhuma instituição, com nenhuma ONG. Não recebemos nada do governo, de partidos políticos. Então, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal. Se essa palavra abençoou o seu dia, não guarde ela só para você. Compartilhe com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos. Mande para pelo menos 3 grupos ou 3 pessoas com quem você se comunica habitualmente aqui pelo WhatsApp. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Existem momentos na vida em que a gente simplesmente trava. Acontece uma dor, uma perda, um susto, uma decepção, e de repente tudo aquilo que a gente acreditava começa a ficar longe, como se aquilo não pertencesse mais a gente, sabe? Nós já falamos muitas vezes aqui que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus está no controle, e tudo isso é verdade. Mas agora parece que essas palavras não se encaixam mais, como se elas tivessem sido escritas para outras pessoas, mas não para a gente. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. O momento em que a fé que você ensinava, que você declarava sobre a vida dos outros,
não está funcionando para a sua própria vida. E não é porque deixou de ser verdade, é porque o desânimo chegou. E o desânimo, quando chega, vai roubando tudo. A alegria, a força, a fé, o brilho nos olhos, a vontade de continuar. A gente sabe o que deveria fazer, mas não consegue. A gente lembra das promessas, mas não sente mais nada. Foi isso que aconteceu com Jó. Ele sempre teve uma palavra de encorajamento para alguém. Sempre soube o que dizer, até que chegou a vez dele. E quando chegou, ele travou. Ele sentou no chão e desejou a morte. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Sobre quando a sua fé, a sua própria fé, não está te alcançando mais. Sobre quando você está cansado, decepcionado, sem forças para orar ou para acreditar novamente. Mas mesmo assim, mesmo nesse ponto, eu quero que você saiba que Deus ainda está com você. Amém? Receba essa palavra no seu coração. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Bom dia, que Deus te abençoe, que bom ter você aqui. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. Através do seu like, nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos e a fazer parte dessa grande comunidade de pessoas que buscam a Deus todos os dias aqui. Quando você se inscrever, ative as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico, independente. Nós não temos vínculo com nenhuma igreja, com nenhuma instituição. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Amém? E escreva também aqui nos comentários a seguinte frase: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Olha só, quando a gente lê a Bíblia, nós percebemos que Jó era um homem íntegro, temente a Deus, um homem que se afastava do mal, conhecido pela sua sabedoria e pelo seu coração justo. Ele era aquele tipo de pessoa que sempre tinha uma palavra certa, na hora certa. Quando alguém estava caído, ele dizia: Deus é fiel. Quando alguém estava passando por um momento de dor, ele aconselhava: descansa, Deus está no controle. Quando alguém se sentia fraco, ele fortalecia. Mas aí chegou o dia em que foi a vez dele. E quando foi a vez de Jó, nada do que ele dizia parecia funcionar. A dor era muito grande, irmãos. A perda era profunda, ele tinha perdido os filhos. Jó não perdeu só os bens, ele perdeu os filhos, ele perdeu a saúde, ele perdeu o apoio da sua esposa, ele perdeu a sua estabilidade emocional. E talvez o mais assustador, ele perdeu a capacidade de se lembrar daquilo que ele mesmo sempre acreditou. O desânimo fez isso com ele. Sentado em cinzas, coberto de feridas, Jó desejou a morte. Ele não amaldiçoou a Deus, mas amaldiçoou a própria vida. E foi aí
que um amigo dele, chamado Elifaz, disse algo muito duro, mas muito verdadeiro. Está registrado no livro de Jó, capítulo 4, do verso 3 ao verso 6. Olha só as palavras de Elifaz. Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas. Suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora que se vê em dificuldade, você se desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Sua vida piedosa não lhe inspira confiança e o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança. Elifaz não estava sendo insensível. Ele estava lembrando Jó de algo que muitas vezes nós esquecemos. Aquilo que a gente pregou para os outros também deve servir para nós. Você já passou por isso? Já percebeu que às vezes é mais fácil animar alguém do que se animar? A gente diz, calma, Deus é contigo, mas no fundo não consegue aplicar essa verdade à nossa própria história. A gente ora pelos outros, mas quando chega a nossa dor, falta força até para falar com Deus. Esse é o efeito do desânimo. Ele não só machuca, ele paralisa. Ele cria uma névoa em volta da alma. A gente passa a acreditar que tudo acabou, mesmo sabendo que Deus ainda está ali. Porque o desânimo não vem da ausência de Deus. Ele vem da incapacidade de perceber que Deus ainda está por perto. Mas sabe o que mais me emociona aqui nessa história? Jó não ficou onde estava. Ele foi restaurado. Ele viu os filhos, os bens, a vida sendo renovada. Porque Deus nunca deixou de estar ali com ele. E é isso que eu quero te lembrar hoje. O Deus que você apresentou para os outros continua sendo o seu Deus também. Mesmo quando você não sente, mesmo quando você não enxerga, mesmo quando a sua fé parece ter ido embora. Talvez hoje você esteja como Jó, cansado, quebrado, sem palavras. Mas até aqui Deus está te sustentando. E essa não é a sua derrota. Essa é só uma pausa. E logo, logo você vai levantar novamente. Tem dias que parece que tudo travou. Você tenta, mas nada vai para frente. As orações parecem não passar do teto. Os planos desmoronam. O corpo cansa. E a mente cansa ainda mais. E aí vem o pensamento, será que vai ser assim para sempre? Mas eu preciso te lembrar de algo hoje. Não vai ser assim para sempre. Porque o vale não é lugar de morada. O deserto não é lugar de permanência, é lugar de passagem. Pode até parecer que você parou, mas Deus ainda está te conduzindo. Porque mesmo quando você sente que está no escuro, Ele continua guiando os seus passos. Tem situações que nos ensinam muito mais no silêncio do que no movimento. E quando tudo desacelera, que a gente começa a enxergar de um jeito diferente. É ali, naquele momento, que a fé deixa de ser barulho e começa a ser resistência. A nossa fé é verdadeiramente provada nos dias de aflição, de luto, de dor. O problema é que o sofrimento grita. E a dor, quando grita, abafa tudo. A gente esquece os milagres que já viveu, esquece quantas vezes Deus cuidou, quantas vezes Ele nos respondeu, quantas vezes
Ele nos deu livramento. A dor vem e tenta apagar todo o histórico de fé que nós construímos ao longo da vida. E aí o desânimo se instala. A pessoa que você era começa a ficar longe. E a pessoa que você está se tornando agora, você nem reconhece mais. Só que eu quero que você ouça algo. Isso não define o seu fim. Isso não é a sua identidade. É só um pedaço do caminho. Um pedaço doloroso, eu sei, eu reconheço, mas não é o fim da estrada. Tem mais depois disso. Tem resposta. Tem recomeço para você, tem cura, tem milagre. E mesmo que você ainda não veja nada disso, Deus está te preparando para que você colha uma colheita abundante lá na frente. Você não foi esquecido, você não foi largado, Deus não se distraiu, tem um propósito por trás de tudo. E não, você não vai entender tudo agora, mas vai chegar o momento em que você vai olhar para trás e dizer: agora eu estou entendendo, agora faz sentido. Por enquanto, apenas prossiga, apenas caminhe, mesmo com uma fé pequena, mesmo com passos lentos, com uma oração sussurrada, continue caminhando. Porque o vale não é morada e você não foi chamado para ficar debaixo dessa dor para sempre. O que você está vivendo agora não invalida o que Deus já falou sobre você. A promessa não foi cancelada só porque essa dor te alcançou. O que o Senhor disse, Ele ainda vai cumprir. Então, respira fundo, se levante do jeito que der e continue. Mesmo que seja devagar, mesmo que você chore pelo caminho, porque o que te espera é maior do que tudo que tentou te parar. Sabe quando a gente está no meio de uma situação e tudo parece confuso, nada faz sentido, a gente tenta entender, tenta encontrar uma explicação, mas só encontra silêncio? E aí vem a pergunta: por quê? Por que eu estou passando por isso? Olha só, talvez a pergunta certa não seja por quê, mas sim para quê? Para quê? Porque a verdade é que a gente nunca entende o que está vivendo enquanto estamos vivendo. Nós só vamos entender depois. É como se você estivesse muito perto de um quadro. Perto demais, sabe? De tão perto você só consegue enxergar borrões, cores misturadas, linhas sem sentido. Mas aí com o tempo você se afasta. E quando olha de longe, consegue ver a imagem completa. Consegue ver beleza até naquela parte que parecia feia. Porque tudo se encaixa quando nós vemos de longe. É assim com a vida também. Você já reparou que tem coisa que só fez sentido depois de muito tempo? Situações que você passou anos atrás e hoje consegue entender o motivo? Então por que agora seria diferente? Se Deus já mostrou fidelidade antes, Ele vai mostrar de novo. A sua dor de agora não é o fim. É só o momento em que você está muito perto de algo que ainda não dá para entender. Mas o céu está vendo tudo. O céu está registrando tudo. E Deus sabe exatamente o que você está fazendo. Mesmo no silêncio, mesmo quando parece que nada está mudando. É por isso que você não pode desistir agora. Porque ainda tem parte da história para ser contada, para ser vivida. Tem coisa que só vai fazer sentido daqui a alguns meses, ou talvez anos, mas vai fazer. E quando fizer, você vai dizer:
Agora eu entendo. Agora tudo se encaixou. Enquanto isso, meu querido irmão, minha querida irmã, siga confiando, mesmo sem compreender, mesmo sem entender as coisas, mesmo chorando, mesmo com o coração apertado, porque quem crê não precisa ver tudo. Quem crê só precisa continuar. E você vai continuar, porque Deus está contigo. Amém? Ele nunca perdeu o controle da sua vida. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui. E escreva o seguinte: Senhor, aumenta a minha fé. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se existe alguma situação específica pela qual você está clamando a Deus, coloque ela aqui nos comentários. Amém? Deus é contigo. Ele não se esqueceu de você. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença para Te agradecer. Obrigado por cada livramento, por cada momento em que o Senhor nos sustentou, mesmo quando nós não percebemos. Obrigado, Pai, porque mesmo em silêncio, o Senhor sempre esteve presente. Ainda que muitas vezes nós tenhamos duvidado, o Senhor nunca nos abandonou. Obrigado por essa palavra que nós ouvimos hoje e que chega em uma hora tão propícia. Obrigado por nos lembrar que o desânimo não é o nosso fim. Obrigado por nos alcançar com a Tua verdade. Espírito Santo, visita agora essa pessoa que está ouvindo essa oração. Ela já declarou palavras de fé para tantas outras pessoas, mas hoje ela precisa lembrar que o Senhor também age na vida dela. Senhor, ela não quer viver mais paralisada por um sentimento que a sufoca. Ela precisa de um recomeço. Ela precisa de coragem para levantar, de esperança para continuar, de ânimo para retomar o que ela parou. Que o Senhor restaure a fé dessa pessoa agora, nesse momento, Pai. Que o Senhor reacenda essa chama que ficou apagada pelo medo, pela dor, pelas perdas, pelas traições. Que ela volte a acreditar que ainda existe milagre, que ainda existe propósito, que ainda há uma saída. Eu oro por cada coração cansado que chegou até esse vídeo, por cada mente sobrecarregada, por cada pessoa que se calou na fé, por cada um que sentou no chão da alma e disse: eu não aguento mais. Pai, socorre essa vida. Entra agora nesse vale e mostre a ela que o vale é um lugar só de passagem. Mostra que ainda tem esperança, ainda tem resposta, ainda tem direção. Eu oro por essa pessoa, meu Deus, que está enfrentando dificuldades na sua saúde, que tem chorado por alguém que ama, esperando por uma cura, por um diagnóstico diferente, por uma porta de milagre. Senhor, toca nesse momento. Visita, Pai, aqueles que estão nos leitos dos hospitais. Visita cada lar. Visita, ó Deus, os quartos fechados, onde existe um clamor escondido, silencioso. Eu oro por essa mãe que tem clamado por seu filho, por esse pai que carrega um peso que não conta para ninguém, por essa irmã que está sustentando essa casa, que tem sido coluna espiritual dessa casa, dessa família, sozinha. Eu oro por essa pessoa que está lutando contra a ansiedade, contra os pensamentos confusos, contra pensamentos de morte, contra as tentações. Eu apresento diante do Senhor
todos aqueles que estão enfrentando batalhas espirituais, aqueles que se afastaram da tua presença e hoje sentem saudade, por quem ainda não entendeu tudo, mas sente no coração que precisa de ti. Toca, Senhor, que esse seja o dia em que essa pessoa decida se levantar novamente. Que essa palavra seja um divisor de águas para muitas pessoas. Que a tua presença seja revelada agora. E que essa pessoa, que pela tua graça e misericórdia foi alcançada por essa palavra, sinta paz, sinta leveza no seu espírito. Que ela entenda que o Senhor não desistiu dela. Que mesmo que ela tenha parado, o Senhor continuou a amando, continuou esperando e sustentando. Eu apresento a Ti cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários desse vídeo. O Senhor conhece cada um. O Senhor conhece o que foi dito e também aquilo que foi guardado no coração. Que seja feita a Tua vontade na vida de cada irmão e cada irmã. Que todos possam sentir a Tua presença onde eles estiverem. Que o brilho volte para os olhos deles. Que a fé seja restaurada. Que a esperança seja renovada. E que o desânimo seja lançado fora. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra de hoje abençoou a sua vida? Eu sei que Deus falou com você. Em algum momento o Espírito Santo tocou em alguma área da sua vida na qual você precisava ouvir essas palavras. Mas saiba que outras pessoas também podem ser abençoadas. Não guarde só para você essa mensagem. Clica aqui, no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa mensagem para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença agora, com o nosso coração aberto, com fé e com humildade. Eu quero orar, Senhor, por essa pessoa que está me ouvindo, esse homem, essa mulher que estão cansados do processo. Eu oro por aqueles que já pensaram em desistir porque não veem resultados. Pessoas que têm chorado em silêncio, tentando manter uma fé e uma esperança no seu coração. Fortalece essa pessoa. Mostra a ela, Pai, que o Senhor está presente. Que mesmo quando tudo parece parado, o Senhor continua se movendo. Que essa espera não seja em vão, mas que seja uma preparação para algo maior. Que essa pessoa perceba que ela não está sozinha, que ela é amada, cuidada, que ela é vista e guiada por Ti, em cada detalhe da sua vida. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus te abençoe. É muito bom ter você aqui comigo nessa manhã. Saiba que essa mensagem não chegou até você por acaso. O Espírito Santo trouxe você até aqui porque Ele sabe que você precisa ouvir algumas coisas. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. O seu like é muito importante. Ele é que nos faz alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito.
ative o sininho das notificações, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto independente. Portanto, se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Olha só, hoje eu quero te lembrar de uma coisa muito importante. Nem tudo na vida acontece do jeito que nós queremos e na hora que nós queremos. As coisas vão acontecer no tempo certo. Você só precisa persistir. Não desista. Você pode até não estar vendo nada mudar agora. Pode estar se perguntando por que parece que a vida de todo mundo está avançando, menos a sua. Mas Deus não está em silêncio. Deus não se esqueceu de você. Ele está trabalhando. E é nesse processo, onde tudo parece que está parado, que Ele mais te transforma. É difícil, eu sei. Esperar é uma das coisas mais dolorosas da fé. Mas enquanto você espera, Deus está preparando. Ele não quer apenas te entregar aquilo que você pediu. Ele quer te preparar para receber isso de uma forma que você consiga sustentar, apreciar. Isaías 41, versículo 10, diz assim: Não tenha medo, pois estou com você. Não se apavore, pois eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças e o ajudo. Eu o protejo com a minha forte mão. No final dessa mensagem, eu vou orar novamente por você. Por isso eu queria pedir que você escrevesse aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Escreva aqui, não importa o que você esteja passando, apresente os seus pedidos a Deus. E junto com o seu pedido de oração, escreva essa frase profética, essa afirmação de fé. Escreva assim, olha, Deus cuida de mim. Amém? Deus cuida de mim. Irmãos, quando tudo começa a dar errado na nossa vida, a gente se pergunta se Deus ainda está com a gente. Nós olhamos em volta e não vemos nenhum sinal de que as coisas vão melhorar. E o pior é quando o silêncio se arrasta, quando o processo se estende, quando parece que a vida travou e a ajuda não chegou. Foi mais ou menos isso que o povo de Deus enfrentou. Eles estavam passando pelo deserto, rumo à terra prometida. Eles tinham sido levados para longe, vivendo num lugar escasso, estranho, numa cultura que não era a deles, sob a opressão de um império que esmagava a sua fé e os seus costumes, porque antes do deserto eles passaram mais de 400 anos no Egito. E lá no Egito eles perderam quase tudo. O tempo, a liberdade, a identidade. E mais do que isso, eles estavam começando a perder a esperança. Aquela geração do deserto era uma geração marcada pela culpa, pela saudade do que foi e pelo medo do que estava por vir. Muita gente achava que Deus os havia abandonado, que o tempo da promessa tinha acabado, que o amor de Deus era condicionado à perfeição deles. E como eles tinham falhado, pronto, acabou. Mas Deus não se calou, pelo contrário. Foi nesse momento de escuridão que Ele falou com mais ternura, com mais clareza e com mais
poder. Deus disse: não tenham medo, eu estou com você. Não se apavore, pois eu sou o seu Deus. Deus não falou isso quando estava tudo bem. Ele falou isso no auge do sofrimento. Porque é no processo que a gente precisa ser lembrado que a presença de Deus não vai embora porque a vida ficou difícil. O povo achava que tinha sido esquecido, mas Deus continuava ali, sustentando, fortalecendo, preparando a restauração. E hoje essa mesma palavra serve para você. O seu processo pode parecer longo, pesado, cansativo, mas Deus está à sua frente. Ele está no controle. Você pode até achar que nada está acontecendo, mas Deus trabalha de um jeito que nem sempre é visível. E é exatamente aí que mora o desafio da fé. Continuar confiando, mesmo quando não se vê nenhum sinal de mudança. Tem gente que ora durante anos por uma resposta, por uma cura, por uma porta aberta, e aí começa a duvidar, começa a se comparar com os outros. Fulano pediu ontem e já recebeu. Ciclana nem buscava tanto assim e foi abençoada. E você continua ali, firme, ou pelo menos tentando estar firme. Só que no fundo, eu sei que você está cansado, cansada. Mas aqui vai uma verdade que é difícil de engolir. Muitas vezes, o que Deus quer trabalhar na sua vida é a paciência. Não porque Ele gosta de te ver sofrendo, mas porque Ele sabe o que virá depois. E Ele quer que você chegue lá com maturidade, com estrutura, com raiz. Porque bênção sem preparo viram peso. E milagre sem mudança de mentalidade vira dependência. A espera, por mais dolorosa que seja, é um lugar onde Deus te molda, onde Ele te mostra que a provisão dEle não vem só no fim, mas vem em cada passo. É no meio do processo que Ele alinha seu coração, que Ele confronta a sua ansiedade, Ele fortalece a sua identidade. Lembra de José? Ele teve um sonho incrível, mas antes de viver esse sonho, ele passou por rejeição, injustiça, prisão. Foi um longo processo, mas no fim, ele mesmo entendeu que tudo aquilo foi necessário. Porque sem o processo, ele não estaria pronto para carregar o que Deus havia prometido a ele. Agora pense, e se o mesmo estiver acontecendo com você? E se essa espera que tanto te incomoda for exatamente o que está te preparando para viver algo que, se viesse hoje, te esmagaria? Talvez Deus esteja te dizendo: meu filho, minha filha, eu não me esqueci de você. Eu só estou te preparando, te fortalecendo primeiro. Olha só, você não precisa entender tudo, mas você pode escolher confiar. Mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo sem força, a fé não é ausência de dor, é a escolha de continuar, mesmo em meio à dor. Você não está em pausa, você está em construção. Deus não coloca ninguém no tempo de espera à toa. Ele não te segura porque está indeciso sobre o que fazer com você. Ele já viu o que você ainda não viu. Ele já conhece o peso daquilo que você está pedindo. E mais do que isso, Ele conhece o coração com que você vai receber. Tem oração que, se fosse atendida no nosso tempo, nos afastaria de Deus. Tem portas que, se fossem abertas agora,
só iriam alimentar o nosso ego. E tem milagre que, se acontecesse do seu jeito, te deixaria preso numa visão pequena, muito menor do que aquilo que Deus realmente quer e pode fazer. Sabe por quê? Porque o processo não é só sobre o que você quer, é sobre quem você está se tornando. O povo no deserto queria chegar rápido em Canaã, mas Deus estava interessado em mais do que a chegada. Ele queria transformar um povo. Ele queria tirar uma mentalidade de escravos e transformá-los em filhos. Pessoas que não apenas pisassem na terra prometida, mas que soubessem viver lá com responsabilidade, com fé, com princípios, com confiança. E é exatamente isso que ele faz comigo e com você. Ele usa o tempo do ainda não para tratar o nosso coração, para expor o que está escondido, alinhar aquilo que está desalinhado na nossa vida. Você já percebeu como, quando tudo vai bem, a gente finge que está tudo certo por dentro também? Mas é no tempo da espera, quando não temos controle, quando somos forçados a parar, que Deus revela o que realmente está aqui dentro. E mesmo assim, Ele não faz isso para te envergonhar. A intenção de Deus é te curar. Deus não te expõe para te ferir, mas para te libertar. E talvez essa fase da sua vida esteja te forçando a encarar coisas que você evitou durante muitos anos. Mas é justamente aí, nesse lugar, onde parece que nada está acontecendo, que Deus está fazendo a obra mais profunda, mais completa. Aquela que ninguém vê, mas que vai sustentar tudo aquilo que está por vir. Nesse momento eu quero orar por você, quero orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você não tiver palavras, escreva só isso. Senhor, me ajuda. Escreva isso. Derrame o seu coração aqui na presença de Deus. Se você tem orado por alguém da sua família, escreva o nome dessa pessoa aqui. Ah, pastor, eu estou orando por uma pessoa que está enfrentando um câncer, que está se submetendo a uma quimioterapia. Coloque o nome dessa pessoa aqui. Eu quero orar para que Deus a cure, para que esse tratamento seja eficaz. Se você está passando por um momento difícil no seu casamento, no seu relacionamento, às vezes com seus filhos, coloque o nome dessas pessoas aqui. Eu quero orar por cada um. Se tem alguma outra circunstância que tem te incomodado, algo que tira a sua paz naquele momento em que você vai dormir, sabe? Quando você põe a cabeça no travesseiro e vem aqueles pensamentos, daquelas situações das quais você já perdeu o controle, você não sabe o que fazer. Escreva aqui nos comentários. O nosso Deus é poderoso. Amém? Receba essa palavra no seu coração. O nosso Deus é poderoso. Vamos falar com Ele nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esse momento, mais essa palavra. Obrigado por nos lembrar que o Senhor está conosco, mesmo quando os nossos olhos não conseguem enxergar nada além da dor. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem com os teus filhos. Obrigado por nos sustentar, ó Deus, quando não temos mais forças para continuar. Nos perdoe pelas vezes em que desconfiamos da tua fidelidade, em que permitimos que o medo tomasse o lugar da fé
e a ansiedade dominasse o nosso coração. Perdoa-nos, Pai, pelos momentos em que tentamos apressar os teus planos, achando que sabíamos o melhor caminho. Nos lava, Senhor, de todo orgulho, de toda dureza, de toda pressa. Nos ensina a confiar de verdade. Ó Deus, que o Senhor contemple esse coração cansado que está me ouvindo agora. Eu oro por essa irmã, por esse irmão que estão passando por um processo difícil, por uma espera que parece interminável, que eles sintam nesse exato momento a tua presença, os renovando, acalmando e os abraçando. Que eles recebam no seu espírito a compreensão de que o Senhor está os moldando e que o teu silêncio não é ausência, é trabalho profundo, é cura, é restauração. Eu oro por aqueles que não viram o milagre que estavam esperando, por aqueles que perderam alguém que amavam, pessoas que oraram e não viram resposta. Consola esses corações, Pai. Mostra a eles que o teu amor não está condicionado ao que nós estamos vendo, mas que o teu amor é constante, eterno e inabalável. Que cada pessoa ferida receba agora o consolo que vem do Espírito Santo. Receba a paz que o mundo não pode oferecer. Eu quero orar por todos os pedidos de oração que estão sendo mencionados aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que lutam contra os vícios. Quebra as correntes, Pai, dessa vida. Eu oro, Senhor, por essa família, para que todas as pessoas sejam alcançadas pelo teu favor, pela tua graça e entreguem a sua vida a Cristo. Que o teu Espírito alcance esses corações endurecidos. Eu quero apresentar ao Senhor essa pessoa que está passando por um momento delicado na sua saúde. Essa pessoa que está no leito de um hospital, que recebeu um diagnóstico difícil do médico. Que o Senhor opere um milagre. Que o Senhor conceda a paz. Que o Senhor fortaleça, ó Deus, essa família. Em nome de Jesus, que a tua provisão seja completa e que a nossa confiança em ti seja maior do que qualquer crise, interna ou externa, que nós enfrentarmos. Contempla, ó Pai, cada pedido mencionado aqui e atende segundo a tua vontade. Cada nome, cada súplica, cada dor compartilhada aqui nos comentários. O Senhor sabe o que é melhor para nós. Portanto, seja feita a tua vontade. É por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Essa mensagem te abençoou? O Espírito Santo falou com você? Então compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.